Glória a Deus, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estou feliz e vibrando igual o trator de esteira de estar pregando nessa manhã, nesse dia tão especial, né? Dia das Mães, e o tema também que foi inspirado pelo Espírito Santo para que nós estivéssemos ministrando nessa manhã. Nós vamos falar sobre amor. Daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto propriamente dito. Nós vamos tentar discorrer algo da parte do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas antes de mais nada, eu quero lembrar as mães, e hoje é o dia delas e a gente precisa lembrar de algumas coisas. Nós temos muitos exemplos de mães que fizeram coisas extraordinárias na Bíblia Sagrada. E eu fiquei pedindo ao Espírito Santo, falou assim, eu preciso falar da introdução sobre algo relacionado ao amor, logicamente, que é o tema principal da mensagem, mas ligando ou fazendo um link especial para o dia que nós estamos comemorando aqui nesse domingo, que é o Dia das Mães. E eu me lembrei de duas mães muito especiais, são muitas na Bíblia, mas duas mães muito especiais que fizeram algo assim, que mudou a história. Um grande exemplo, e aí eu já vou profetizar sobre as mães, essa bênção. Um grande exemplo que nós temos é quando a mãe de Moisés, ela vai descobrir que havia uma perseguição para matar. Tinha que matar o Moisés bebezinho. O que ela vai fazer? Ela vai esconder Moisés até a hora limite. Aqui não tinha mais jeito de esconder Moisés. Ela vai fazer o quê? Vai pegar a sua filha Miriam e falar com ela assim, coloca o Moisés num cesto no rio Nilo e vão ver o que vai dar. Alguns historiadores dizem que a Miriam foi estratégica em colocar o cesto com o Moisés, o bebezinho lindo, que era muito bonito, lá próximo onde a filha do rei e a princesa tomava banho todos os dias. Eu acredito nessa primeira acepção, com certeza, nessa primeira versão. Mas acredito também que de forma extraordinária, o próprio Deus fez com que a hora que Miriam colocou o cesto, qual que era a condição que ela queria? Colocar o cesto, o rio Nilo levava, alguém ia ouvir o Moisésinho chorando de fome, pegava e criava o Moisés numa família egípcia e não ia morrer, porque quem tinha que morrer eram as filhas das hebreias. Essa era a história, porque os hebreus estavam crescendo demais. E aí as duas versões são verdadeiras e aceitas. Vamos supor que Miriam colocou o cestinho com Moisés num determinado ponto, o rio levou, travou ali naquela mata ciliar que tem no rio, exatamente aonde a filha de Faraó foi tomar banho. E ela ouviu o choro de Moisés. Agora sabe qual que é o lindo da história que eu quero profetizar sobre a vida das mamães aqui presentes, representadas ou nas redes sociais? É que quando a filha de Faraó vê o bebê lindo, Moisés, ela fala assim, eu não tenho como criar esse menino. E aí a Miriam colou, a irmã de Moisés. Eu vibro com gente assim que é ousado. Nós aprendemos isso semana passada, ousadia. Eu vibro, porque Miriam ficou fingindo de morta ali, ó, fingindo de boba ali. E a filha de Faraó, não, que neném bonito, esse neném é meu. Esse neném é meu, mas eu não tenho como criar. Eu preciso arrumar alguém, uma ama de leite, para dar leite para esse menino. Aí a Miriam falou, eu conheço uma mulher que dá muito leite. Ela falou, me chama ela agora. Chamou a mãe de Moisés, contratou ela, pagou salário para ela criar Moisés. Então, Deus não permitiu que Moisés fosse criado fora da sua família, do convívio maternal dela. Louvado seja Deus. Sabe o que eu quero profetizar nessa introdução sobre a vida das mamães? E os papais e os homens tomem posse também aí. Eu creio que essa abnegação, essa resignação, essa dedicação que vocês têm para com seus filhos vão gerar vida na vida deles em nome de Jesus. Vocês creem junto comigo, sim ou não? Pode tomar posse. Que é outra mamãe interessante, aquela mamãe prostituta. As duas prostitutas tiveram filhos na mesma época, e aí vão dormir, uma dorme em cima da criança, morre e ela troca a criança no meio da noite. Quando as duas mamães levantam, uma criança estava morta. A outra estava viva, mas havia sido trocadas. Quando a mamãe que pega a criança morta olha, falou assim, isso não é o meu filho. Aí começou a briga. Chamaram quem para decidir? O sábio rei Salomão. E a história você se lembra. Salomão tenta resolver o problema, e aí ele traz o facão.
vamos pegar o filho, aqui ninguém decide de quem que é, vamos pegar e dividir no meio, metade vai para um, metade para outro. A Bíblia fala, no livro de 1 Reis 3:26, que tomada de um sentimento materno, a mãe verdadeira, a mãe biológica daquela criança fala assim, não faça isso, rei. Dê para ela, eu prefiro ele vivo do que comigo. E ao abrir mão ali de algo que era dela, ela recebeu o seu filho de volta. A minha oração é para que tudo que vocês têm feito, mamães, tudo que vocês têm feito, venham gerar frutos de excelência na vida dos seus filhos, porque eu quero profetizar aqui, também o que está escrito na Bíblia, o seu trabalho no Senhor não é em vão. Vocês creem nisso junto comigo? Façam aquilo que o Senhor está mandando vocês fazer na vida dos seus filhos. E muitas de vocês hoje que estão aqui nesta manhã, estão recebendo algo de Deus para a sua vida, de tal sorte que vocês vão muito mais, se alegrar no Senhor pelas vitórias alcançadas pelos seus queridos filhos, em nome de Jesus Cristo. Eu libero essa palavra profética sobre a Bíblia Sagrada, sobre a vida dessas mães aqui, representadas aqui também e que estão nos ouvindo ou assistindo no nosso Facebook. Amém ou não amém? Recebe essa palavra em nome de Jesus Cristo. Eu achei muito bom o tema, o subtema, melhor dizendo, nós estamos tratando de emoções, lembrando, né, semana passada foi muito proveitoso. Quem, porventura, não puder estar no culto, às vezes acontece. Às vezes você está de viagem, como eu estava de viagem semana passada. Não pude, no momento eu não tinha condições de acessar o Facebook, mas aí eu fui ouvir a mensagem ministrada pelo Espírito Santo através do pastor Lorival, domingo passado. E eu fiquei muito satisfeito com tudo aquilo que eu ouvi, aprendi com força. Se você não ouviu de semana passada, ouça, porque vai trazer edificação, e também ele me deu um link para tratar dessa questão do amor hoje, que está dentro do tema maior que emoções. Nós aprendemos semana passada que havia um estudo que haviam 6 tipos de emoções só. Mas aí veio um determinado estudioso, que só o Lorival sabe o nome, fez um trabalho lá com 853 pessoas, esse daí eu decorei, porque Minas Gerais tem 853 municípios, então eu faço esse tipo de link. Ele fez um trabalho para definir as emoções primárias e as emoções secundárias. Ele descobriu que tem 27 emoções. E nós aprendemos também que as emoções nos movem. E aí é o diferencial. Nos movem para onde? Para o lugar da bênção ou para o lugar da maldição? Você vai ouvir um pouco disso nessa manhã. Esse é o meu e o seu desafio. Você não tem como evitar. Sabe aquele negócio? Eles chamavam muito, hoje ainda está vivo ainda o piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, como homem do gelo. Ele jamais demonstrava emoções. Você conhece pessoas desse nível no seu convívio, sim ou não? As pessoas não demonstram emoções, pelo menos no nosso convívio, mas vai dizer lá no escondido, no secreto, quando passa as suas lutas e tribulações. É muito difícil alguém não se emocionar. Talvez não demonstre as emoções, mas que vai se emocionar por algum motivo, vai. Uma perda, nós aprendemos, uma situação difícil. Foi dado o exemplo aqui dos meninos que sabiam pescar, os pescadores ali do lago de Genezaré sabiam pescar. Quando não, vem o vendaval, vem a onda que dá lá quase, tem vezes que dá acima de 3 metros, mesmo eles com toda a tua capacidade, eles não conseguiram dar conta. E naquela emoção eles tiveram uma ideia. E foram para o caminho certo, esse é o detalhe. Esse é o diferencial que nós queremos trazer para você, porque também o amor, e aí entra um negócio muito interessante, porque a logo ou a arte feita pelo nosso querido pastor Lúcio é muito interessante. Por que ele colocou o coração? Porque a Bíblia fala em Provérbios 4:23 o quê? Acima de tudo guarde o quê? O teu coração, porque dele procede o quê? As fontes da vida. E aí ficou muito legal, olha o tanto de artéria e de veia que tem ali naquele coração desenhado. Qualquer uma delas, se tiver um pequeno corte, uma cisão, o que vai acontecer? Morreu.
E quando a Bíblia fala, quando o autor do livro de Provérbios fala que nós devemos guardar o nosso coração, que é onde procede as fontes da vida, ele não está falando de forma física, porque quem fala da física é o médico. Ele está falando das questões espirituais, ele está falando das questões emocionais, porque o coração na Bíblia, ela traz para mim e para você as questões ligadas a esse tipo de situação, aquilo que nós passamos na nossa alma. Por isso é que nós devemos guardar o nosso coração. E você vai aprender um pouco aqui, é lógico, é impossível esgotar um assunto de tamanha magnitude nesses minutos que eu tenho. Mas o que eu quero te dizer é que o amor, e é a pergunta que nós temos que fazer, já antes de iniciar e ler os versículos, é o que ele é. O amor, quando eu perguntei a Cristina, porque eu treino, eu aprendi, que para a gente pregar bem aqui, nós temos que treinar com alguém. Então, quem é a pessoa que eu treino? A Cristina. Aí de manhã eu já medito na palavra de Deus, um dia ou 2 dias antes, foi ontem de manhã. Aí eu perguntei para ela, o que é amor, Cristina? Vocês concordam comigo que é difícil demais a gente trazer uma definição de amor? É lógico que o dicionário traz, e se você quiser eu leio aqui, e ele tem muito a ver, vai nos ajudar inclusive na ministração da palavra. Olha, dicionário vai falar o seguinte, o Michaelis vai dizer o seguinte, dicionário Michaelis, sentimento que leva uma pessoa a desejar o que lhe se afigura belo, digno ou grandioso. Então o amor é um sentimento que pode trazer para você, né, um desejo, porque aquela figura é bela, desejar aquela pessoa ou aquela coisa. Beleza. Vai lembrando das coisas de Deus. Nós estamos tratando aqui do amor, porque no dicionário, puxa vida, o que mais tem de definição de amor fala do amor que é o erótico, por incrível que pareça. Aí eu tentei pegar apenas aqueles que tratam da nossa relação com o Senhor, que eu vou fechar o cerco. Eu vou falar do amor a Deus e o amor ao próximo. E para isso eu peguei só as definições que me interessavam. Outra coisa, grande afeição que une uma pessoa a outra, ou a uma coisa, e que quando de natureza seletiva e eletiva, é frequentemente acompanhada pela amizade, por afetos positivos, como a solicitude, a ternura, o zelo, o afeto e a devoção. É assim nossa relação com Deus. Essa grande afeição que nós temos que ter para com Deus, que nós estamos chamando verdadeiramente é amor, tem que gerar algo, vocês vão ver também. Outra coisa, sentimento ardoroso ou passional de uma pessoa por outra, que se manifesta em forma de atração e não implica necessariamente o empenho pessoal recíproco. Eu gostei muito dessa definição. Olha aqui, sentimento ardoroso ou passional. O que é passional? Fica passivo. De uma pessoa por outra. Aí vamos falar em relação a Deus e em relação ao próximo. Que se manifesta na forma de atração e não implica necessariamente o empenho pessoal recíproco. Você concorda que o amor de Deus, ele é infinito, ele é impressionante, ele é ousado? Você concorda que a Bíblia fala que nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro? Então, a história começa a mudar. Não necessariamente o amor é recíproco. Apesar de Deus nos amar, tem pessoas que, de forma passiva, nem se importam com isso. E eu quero pedir ao Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta hora, que venha te batizar com o amor dEle para a glória de Deus. Te imergir, batizar é imergir, é você afundar no amor de Deus, é soltar as amarras e entrar para dentro daquilo que é o amor de Deus, em nome de Jesus Cristo. Você podia abrir comigo a palavra de Deus no livro, na carta de 1 João. Carta de 1 João, não é o evangelho, viu gente? Carta de João, a primeira carta de João, capítulo de número 4, verso 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 16, diz o seguinte: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é,
também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Amém? Agora volta aí no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 13. Para complementar essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 13. Verso de número 1. Amém? Olha o que diz a palavra. Ora, João, Evangelho de João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém? Sobe direto, vai direto lá no 34. Verso 33, se não me falha a memória, deixa eu achar aqui, está mais fácil. Glória a Deus. No mesmo Evangelho de João, aliás, vamos ler no 31. A partir do 31, Evangelho de João, capítulo de número 13, o mesmo capítulo de número 13, verso 31. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem. Estava na ceia e Judas tinha acabado de ir embora para denunciá-lo. Quando Judas saiu, para vocês entenderem, disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também, agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento, presta atenção no verso 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Eu podia parar por aqui. Só de ler esses versículos já nos chama altamente a atenção para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer conosco aqui nessa hora. Amar a quem te ama, isso não adianta nada, não acrescenta nada. Você vai ver por que Jesus está falando assim, um novo mandamento eu vos dou. Não tinha alguma coisa nova? Se no Velho Testamento ele ordenava amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todo o teu coração, no Velho Testamento estava escrito. Aí Jesus que veio confirmar o Velho Testamento, porque tudo no Velho Testamento aponta para Jesus, e Jesus veio confirmar o Velho Testamento, ele fala assim, um novo mandamento vos dou. Que novo que tem ali? Não tem nada. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos? Não tem novo. Só que no Velho Testamento você tem que se lembrar que a ordem de Deus para consumar, para constituir a nação de Israel, até na questão do criminal, vamos dizer assim, era o quê? Olho por olho, dente por dente. Era isso que Jesus estava falando. Falou assim, agora um novo mandamento vos dou. Amai os que te odeiam. Orai pelos que te perseguem. Olha aí a diferença, por isso que ele está falando um novo mandamento. Apesar de não ser novo, ele estava renovando um compromisso que eu e você temos que ter com Deus e com o próximo. Amém? Entenderam isso? Por que está dizendo um novo mandamento? Agora, a pergunta é, Deus é amor, sim ou não? A definição mais clara para mim de amor é falar Deus. Amor é Deus. É o que nós cantamos aqui, ousado, infinito, impressionante amor de Deus. Tá? Nós temos tipos de amor, a palavra amor quando aparece na Bíblia, ela vai dizer, no original grego, principalmente no Velho Testamento, os 3 tipos principais. Eu falo dos 3 tipos principais, que é o amor filéu,
que você não pode confundir com aquilo que nós já estamos falando. O amor filéu. Aliás, você pode até acrescentar isso. O amor filéu é o amor de amigos. Perfeito. O amor de irmãos, ótimo. O amor héteros é o amor entre marido e mulher. O amor que gera desejo, sim, sexual. Está correto, está na Bíblia também. Agora, o amor que nós estamos falando aqui e dando ênfase nesta hora é o amor ágape. E sabe o que é o amor ágape? Essa palavra talvez você já deve ter lido em oficinas mecânicas, em diversas empresas. O amor ágape é o amor apesar de. É o amor que não está ligado às circunstâncias. E vale lembrar para mim e para você que o amor, aliás, abre aspas, Deus tem atributos, nós temos aprendido lá no nosso pequeno grupo. Deus tem atributos. Deus é amor, sim ou não? Acabamos de aprender. Ou lembrar, Deus é onipotente, sim ou não? Onipresente? Sim. Deus é alegria? Deus é paz? Sim, são atributos de Deus. Agora, uns são comunicáveis aos homens, outros não. Porventura tem alguém aqui no nosso meio, além da pessoa bendita e maravilhosa do nosso amigo Espírito Santo, que é onipresente? Não, esse atributo de Deus não é comunicável ao homem. Assim como a onipotência não é comunicável, mas os outros atributos são comunicáveis. Deus é paz, sim ou não? Ele comunica ao homem? Então recebe a paz de Deus que excede a todo entendimento. Amém? Deus é amor? Sim, e Ele comunica contigo nessa manhã. Agora, Ele te batiza com amor nessa hora. Por quê? Porque Ele é amor. E Ele pode comunicar isso para nós. E se você está entendendo, você está recebendo esse batismo de amor na sua vida. Para que você olhe as coisas que aconteceram com você de modo diferente. Nós aprendemos semana passada que os discípulos ficaram covardes porque tiveram o quê? Medo. Por que eles tiveram medo? Porque apesar de todo o conhecimento técnico de pescar ali, diz que no auge da pescaria, no tempo bom da pescaria no lago de Genezaré, reúne-se 300 embarcações. 300. O povo tudo pescando. E o cara conhece da matéria, mas no dia daquela tempestade, não teve como. Tudo que eles podiam fazer, eles tentaram fazer, mas o barco estava pronto de ir a pique. E eles tiveram medo. E foram para o caminho certo. É isso que nós estamos aprendendo nessa série de emoções. Quando nós passamos por alguma situação, a minha e a sua decisão tem que ir para o caminho certo, para aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, e pronto, acabou. Não tem saída para nós. Eu não sei o que você está vivendo, que tipo de situação que está te gerando medo. E eu quero te falar uma coisa também. O medo entrou no mundo pelo pecado. Quando Deus vinha visitar Adão e Eva lá no Éden, do jardim no Éden, na viração do dia, eles ficavam batendo papo lá. Depois de um dia de trabalho, terminava o descanso, o happy hour. Happy hour. A hora de bater papo com Deus, face a face. Mas no dia que eles cometeram o pecado original, e quando Deus ouviram a voz de Deus, os passos de Deus, eles se esconderam. Aí Deus falou: onde você está, Adão? Eu estou nu e tive medo e me escondi. O medo entrou com o pecado. Agora, quem pode mudar essa história? O Senhor, o Rei da Glória. Porque nós acabamos de aprender aqui no livro da primeira carta de João, capítulo 4. Deus é amor. Quem gosta muito dessas técnicas aí, tese, antítese, depois você chega no fato. Deus é amor. E a Bíblia vai falar no 4,18 que o amor afasta o medo. Se o amor afasta o medo e Deus é amor, Deus afasta o medo. Se tem alguma coisa aqui nessa hora que está te trazendo temor, porque o medo pode salvar a sua vida, vocês concordam comigo? Deus é tão bom que o pecado traz o medo para dentro da raça humana, mas o medo, em muitas ocasiões, tem preservado a sua saúde e preservado a sua vida. Se nós não tivéssemos esse sentimento de medo, muitos de nós já poderíamos ter sofrido acidentes gravíssimos. Mas Deus permitiu que entrasse o medo com o pecado, mas o medo também preserva a vida, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom.
Amém? Só que tem um detalhe. Quando nós falamos que Deus afasta o medo, que o amor afasta o medo, que Deus é amor, esse medo que eu estou falando é o medo de romper alguma coisa na sua vida, é o medo que te escraviza. E é agora, nesta hora, que eu creio que o verdadeiro amor, que afasta o medo, que é Deus, o amor ágape, está entrando no seu coração para mudar essa história. Se você está temendo alguma coisa, o futuro dos seus filhos, se você está temendo aquelas questões das crises financeiras do nosso país, creia que Deus está afastando todo o medo da sua vida nessa manhã. Eu creio nisso. Quando eu me converti, há 20 anos atrás, estou fazendo 20 anos agora, dia 27 de maio, glórias a Deus. 20 anos de conversão. E aí eu comecei a ler a Bíblia. E quando eu fui ler, se não me falha a memória, o Salmo 112, se eu estiver errado depois vocês me corrijam. Eu sei que lá fala o seguinte, aliás não, eu não estava lendo o Salmo. Eu estava com temor, porque como policial militar, eu sabia, na prática, vivia o dia inteiro, ocorrências de alta complexidade, morte de jovens, atirados ali, situações terríveis acontecendo ali, e eu olhava para a cara daqueles meninos ali deitados com 12, 15, 20, 40 tiros, e olhava assim e falava, misericórdia, porque eu também tenho filhos. E aí eu me converto, e vou ler a palavra, e a palavra diz lá o seguinte, fala assim, olha, diante de tudo que venha falando sobre a família. Ele fala assim, verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Sabe aquele bálsamo, Geninho? Aquele bálsamo que caiu no meu coração, Marcela. Sabe o que é? Porque eu tive garantia da parte do Espírito Santo que eu verei os meus netos. Já falei com o Gabriel, com a Micaela, que eu não estou com muita pressa. Fique tranquilo, eu espero. Eu tenho paciência. Mas que eu verei, eu verei. E se eu verei, e se é uma promessa de Deus para a sua vida, você e eu vamos ver, e aqueles que ainda não viram, os seus netos vão ver no tempo do Senhor. Amém? Você crê nisso junto comigo? Isso tira o medo, isso tira o temor dos nossos corações. E aí, nós temos que lembrar que nós identificamos as pessoas que se têm fé pelo amor. Agora você vai entender. Se a pessoa ama o próximo, ela está mostrando a Deus, demonstrando Jesus na vida dela. É muito interessante, a vida cristã é um ato de oferta, o amor tem que ser prático, irmãos. Amor tem que ser prático, tem que gerar. Nós aprendemos aqui com o Lorival, aqui na Fidelidade e Gratidão. O amor tem que gerar, você vai ofertar o que você tiver. Ofertar, não estou falando financeiramente somente. Eu estou falando de tudo, se ofertar para Deus em primeiro lugar, lembrando que é dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Então você se apresente, como Romanos diz, você se apresente como sacrifício vivo e aceitável a Deus. Sem medo de amar, sem medo, tem muita gente que tem medo de amar. Porque não foi amado na sua vida pregressa, lá no passado, foi abandonado pelos seus pais. Se tem uma obra que Deus está fazendo aqui nessa hora, aqui na rede social, no SoundCloud, é libertando pessoas do seu passado, de tristeza, porque não foram amados. Mas vocês vão conseguir amar, porque Deus está batizando vocês no amor ágape, no amor dele nessa hora. Eu creio nisso de todo o meu coração. Creio nisso de todo o meu coração. O amor está relacionado ao próximo, claro que sim, porque a Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para a gente encerrar, e eu já pedi o Antônio Rosa e a banda para subir aqui junto comigo. Lembra da parábola do bom samaritano? É muito bom a gente lembrar, para a gente afirmar que amor é ação. Apesar de todas as definições dos dicionários espalhados pelo mundo inteiro, eu quero te afirmar para encerrar, para concluir essa mensagem, que amor é atitude. Lembra da parábola do bom samaritano? A Bíblia fala que um certo homem, abre aspas, ele era judeu, tá? Ele era judeu. Todo o intérprete da lei que estava tentando pegar no pé de Jesus, ele depois você lê no Evangelho de Lucas, capítulo 10, de 25 a 37, o intérprete da lei estava testando Jesus. Quem era o próximo dele? Aí Jesus perguntou, e qual que é o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todo o meu coração. E amar ao próximo como a mim mesmo.
Beleza, se você está fazendo isso, você vai viver. Ótimo, parabéns, intérprete da lei. Aí ele falou, aí para testar mais Jesus, falou, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do samaritano, do bom samaritano. Aí vai falar assim, um certo homem, judeu, em algumas versões não está escrito, mas é judeu, descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém está a 25 quilômetros de Jericó aproximadamente, e 1.000 metros abaixo em termos de topografia. Entenderam? Então, de toda forma, até fisicamente ele estava descendo. Mas nós não estamos tratando das coisas físicas, nós estamos tratando das coisas espirituais. Ele descia de Jerusalém, que é o lugar da bênção, o lugar de Deus, o lugar onde Deus habita, que nós entendemos isso. Hoje nós não temos uma Jerusalém física, nós habitamos na presença de Deus, que é a nossa Jerusalém. Mas ele estava descendo da posição da bênção para Jericó, que é a posição da maldição. Se vocês se lembrarem, Josué 6, quando Josué destrói Jericó, queima Jericó, ele profetiza uma maldição sobre Jericó. Se alguém tentar reconstruir a cidade, quando lançar o alicerce, morre o primogênito. Quando lançar as portas, morre o filho mais novo. Então você considera comigo, Jerusalém é o lugar da bênção, Jericó é o lugar da maldição. Quando aquele certo judeu descia de Jerusalém para Jericó, ele estava saindo da presença de Deus, estava deixando de amar a Deus para amar o mundo, por exemplo. Aí, ele abriu uma brecha de legalidade na vida dele, vem um assaltante. Quem que é o assaltante? Ele figura o quê? Ele figura Satanás, o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, pronto. Entenderam? Abriu a brecha de legalidade, saiu do lugar da bênção, está indo para o lugar da maldição, prepara, porque o diabo vai achar a legalidade, vai achar a porta aberta e vai entrar para fazer o que ele veio para fazer. Aí tem um detalhe, se você ler lá no Evangelho de Lucas capítulo 10, você vai ver que o sacerdote descia também. Por isso é que ele não enxergou com os olhos de amor aquele moço que estava semi-morto ou estava em estado de coma provavelmente. Ele não viu. Viu sim, mas passou de largo, porque ele não tinha olhos de amor, porque ele estava descendo do lugar da bênção para o lugar da maldição. Vem um levita, não é o caso desses meninos, porque eles são abençoados, eles estão em Jerusalém, estão subindo para Jerusalém, também descendo. A Bíblia é muito clara, é lindo isso, são detalhes. Não viu, viu e passou de largo, porque ele estava fora do propósito, fora do lugar. Mas por fim, veio um samaritano, que para os judeus não é nada. Os samaritanos não são nada na ordem do dia. Eles não são considerados judeus, porque eles são uma mistura de povos. Esse certo homem samaritano vinha pelo seu caminho. Eu entendo que esse homem samaritano, que não era nada na ordem do dia, estava subindo de Jericó para Jerusalém. Aleluia. E esse homem com os olhos de amor, porque nele havia o Espírito de Deus, ele enxerga o quase morto, cuida dele, põe ele no seu cavalo, leva para a hospedaria, paga a hospedaria e fala assim: olha, breve, quando eu voltar, se ele ficar devendo mais alguma coisa, eu pago. Por que esse certo homem samaritano enxergou? Porque ele estava subindo do lugar da maldição para o lugar da bênção. Eu quero crer que nesta hora, todos nós estamos no caminho e na direção de Jerusalém. Se porventura tem alguma coisa na sua vida que está te impedindo, se algo aconteceu no passado, se você foi abandonado, se você teve experiências negativas no curso da sua caminhada, seja até dentro da igreja, é hora de você liberar o perdão, e liberando o perdão, subir para Jerusalém. Amém. Sabe por quê? Porque somente com o ousado, infinito, impressionante amor de Deus nós podemos alcançar. Fica de pé no seu lugar. Sabe o que nós vamos cantar? Esse refrão final: traz luz para as sombras. O que tiver sombra dentro da sua alma, do seu coração, vai ser extirpada agora, porque a luz do amor de Deus vai penetrar sua alma no mais profundo. Você vai sair daqui e falar assim: não, agora eu quero ajudar, eu quero ser igual esses meninos com a camisa bonita ali fora para recepcionar. Isso é amor, isso é atitude. É isso que você e eu temos que entender. É hora de sairmos do casulo, é hora de sairmos do toco, sairmos da caverna e avançarmos, porque o amor de Deus vai inundar o seu coração.
traz luz para as trevas. Aonde estiver treva, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, esse amor vai fazer toda a diferença. A minha oração por mim e por você, que no momento que eles cantarem esse refrão, o Espírito Santo venha batizar vocês, todos nós, ouvindo ou aqui pessoalmente ou ouvindo pelas redes sociais, batizar com o amor. Fecha seus olhos e curva a sua cabeça. Canta conosco. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Olha o amor de Jesus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Pode ajudar a banda? Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras. Mas olha aí, isso é profético. Pra me encontrar. Esse é o Senhor. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Levando suas mãos pro alto agora. Impressionante, ousado, infinito amor. Recebe agora aí. Ó, impressionante, ousado, infinito amor de Deus. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, Cante. infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, Glória a infinito, ousado amor de Deus. Continua dedilhando para mim. Põe as suas duas mãos para receber. Paizinho Santo, só o Senhor pode fazer isso que foi pregado. Não há força humana possível de nos batizar no teu amor. Que saiamos daqui, papai querido, imersos, afogados nos rios do teu amor. E que possamos, ó Deus, após este momento, nunca mais na nossa vida deixarmos de enxergar o nosso próximo. Temos medo de alguma situação. Vivemos a plenitude sim da graça do Senhor e do amor do Senhor. Batiza a cada um desses filhos e filhas com o teu amor em nome de Jesus Cristo. E que o grande amor, ousado, infinito, maravilhoso de Deus, e que a graça salvadora, transformadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão, a amizade com o Espírito Santo seja sobre nós, não só hoje, mas todos os dias, até que o Senhor venha nos buscar. Dá uma glória a Deus e dá uma salva de palmas para o Senhor.